Fala, queridão! Nossa pergunta de hoje é: queridão, por que se a prática do dízimo e da circuncisão começaram com Abraão e antecedem a lei, só o dízimo continua sendo observado? Bem, em primeiro lugar, eu quero indicar algo que é importante. Tudo que nós temos no Antigo Testamento, em termos de prática, de ordenanças, de mandamentos, deve passar por uma releitura à luz da Nova Aliança, à luz do Novo Testamento, ou seja, à luz da pessoa de Cristo. Sendo assim, um ensinamento ele pode ser renovado, ele pode ser, de certo modo, anulado, mas pode ser substituído por algo espiritual no Novo Testamento. E o que nós devemos observar em relação a essas duas práticas é justamente isso. Primeiramente, eu quero pensar sobre a circuncisão. Em Gênesis 17, 9, vou ler alguns versículos. Disse mais Deus a Abraão: ora, quanto a ti, guardarás o meu pacto, tu e a tua descendência, depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu pacto, a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo varão entre vós será circuncidado. Circuncidar-vos-eis na carne do prepúcio, e isto será por sinal de pacto entre mim e vós. À idade de 8 dias, todo varão dentre vós será circuncidado, por todas as vossas gerações, tanto nascido em casa, como comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua linhagem. Logo, tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo varão entre os da casa de Abraão, e lhe circuncidou a carne do prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Então, a partir desse momento, Abraão começa a realizar a prática da circuncisão. E fica bem claro no texto que ela significava um sinal de aliança entre Deus e seu povo. E era tão sério isso, gente, que em Êxodo 4, 24, nós lemos o relato de que Moisés trouxe, por orientação de Deus, para a lei esse costume. Ele continuou dentro da lei mosaica. Mas Moisés não circuncidou seu próprio filho. E a Bíblia diz que ele estava numa estalagem e Deus quis o matar. Se não é sua esposa que vai lá e circuncida o menino e traz o prepúcio e joga diante de Moisés, talvez Deus o ferisse fatalmente naquele dia. Então era um mandamento para ser realmente observado e simbolizava a aliança entre Deus e o povo de Israel. Quando nós vamos para o Novo Testamento, eu quero que você perceba que agora essa prática ela não é mais necessária. Essa prática é substituída, ou ela simplesmente representa, ela é um símbolo da operação que Deus opera no coração dos homens quando eles se convertem. Se torna um símbolo do novo nascimento. Veja o que diz a palavra de Deus, Romanos 2, 29. Mas é judeu aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, no espírito, e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. 1 Coríntios 7, 19. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Colossenses 2,11. No qual também fostes circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos, no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. E, por fim, Gálatas 6,15, pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Portanto, a circuncisão, no Novo Testamento, ela passa a ser representada pela operação de Deus no coração, no ato da conversão do homem, no novo nascimento. Então, podemos dizer assim, como disse Gálatas 6,15, incircuncisão ou circuncisão não tem mais relevância à luz do Novo Testamento. O que importa agora é ser uma nova criatura.
é ter seu coração operado por Deus, ser mudado por Deus, ser transformado por Deus. Bem, vamos pensar agora sobre o dízimo. Em Gênesis 14, 18, diz assim, a partir desse versículo: Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou a Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Eu entendo que aqui acontece um encontro incrível, colossal. Eu diria que é nada menos do que uma teofania, uma manifestação de Deus, ou melhor ainda, talvez, cristofania. O próprio Senhor Jesus Cristo se apresenta aqui a Abraão. É interessante que ele traz pão e vinho, né? Parece que a primeira ceia acontece aí, né? E quando olhamos para Hebreus capítulo 7, nós vemos que esse Melquisedeque, que significa rei de justiça, que é também rei de Salém, ou seja, o rei da paz, que ser humano poderia ser esse? E diz mais, diz que ele não tinha princípio e nem fim de dias, que ele não tinha genealogia, não tinha pai e não tinha mãe. Quem poderia ser essa pessoa entre nós? Então eu compreendo que se trata realmente de uma cristofania. Agora, percebemos que o dízimo ele prossegue. Nós vemos ele sendo confirmado na vida de Jacó, vemos também ele sendo confirmado depois na lei mosaica. Por exemplo, né, a guisa de exemplo, Deuteronômio 14, 22. Certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E o conhecido Malaquias 3,10, né, entre centenas aí, a gente pode citar esses dois. Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha maior abastança. Então, durante todo o Antigo Testamento, o dízimo é praticado, e Malaquias, né, nós vemos aí no último livro do Antigo Testamento, a prática sendo confirmada. Quando a gente vem para o Novo Testamento, o que acontece com o dízimo? Porque a gente viu que a circuncisão, ela foi cancelada no seu sentido literal, e ela passa a ser simplesmente um símbolo, simplesmente não, que isso não é pouca coisa, né, gente? Mas ela é um símbolo espiritual do novo nascimento. Agora, o que acontece com o dízimo? Na verdade, eu entendo que os dízimos e as ofertas são a estratégia de Deus para sustento e para desenvolvimento, né, da obra do Senhor, do reino de Deus na terra. Uma estratégia vinda do próprio Deus. Uma coisa que não acontece no Novo Testamento é que o dízimo ele não é cancelado. Não há nenhum ensinamento indicando o dízimo como cancelado. Inclusive porque, ainda que alguém diga, mas não é o fim da lei não é Cristo. Mas lembre-se que tanto o dízimo como a circuncisão, eles precedem a lei. Só que a circuncisão claramente é substituída, né, por uma razão, um símbolo mais elevado. Agora, o que acontece com o dízimo no Novo Testamento? Uma das coisas é que o Novo Testamento não cancela o dízimo literal. Mateus 23, 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devíeis fazer sem omitir aquelas. Então, Jesus está falando sobre a prática dos fariseus de entregarem, né, seus dízimos, os escribas, só que os chama de hipócritas, não por causa da prática do dízimo, mas porque, ao entregar o dízimo, eles achavam que não precisavam fazer mais nada que Deus manda. E, infelizmente, tem coisas assim hoje também acontecendo, gente. Gente que diz por aí, olha, entregue o seu dízimo, que você vai ter tudo, seu casamento vai ser bom, seus filhos, né, sua família vai ser salva, como se o dízimo fosse uma espécie de garantia ou moeda, né, com a qual você faz uma transação espiritual com Deus para resolver todos os seus problemas. E é o que Jesus está dizendo aqui. Vocês dão o dízimo até dos temperos. Só que vocês não praticam a justiça, a misericórdia, os preceitos da fé.
Aí Jesus fala, vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, você deve dizimar, mas isso não deve substituir a sua vida com Deus e aquilo que você precisa fazer para agradar a Deus. E outra coisa que acontece ao observar no Novo Testamento é que o Novo Testamento ele indica que o dízimo ele está revestido de uma maior sublimidade agora do que no Antigo Testamento. Em Hebreus 7, 8 e 9 diz assim: e aqui certamente recebem dízimos homens que morrem. Ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive. Que afirmação contundente é esta? O que ele está dizendo é o seguinte: os sacerdotes da lei, os sacerdotes levíticos, né, eram homens que recebiam do povo os dízimos em nome de Deus. Mas ele diz que quando Abraão entrega a Melquisedeque, e isso mostra o padrão vivido antes da lei, que seria o padrão da nova aliança, quem recebe os dízimos é aquele que vive para todo sempre. E quem é esse que vive para todo sempre? É o Senhor Jesus Cristo, ressurreto, vivo e Senhor para sempre. Portanto, quando você entrega o dízimo, apesar de ser entregue numa salva, num gasofilácio, ou de qualquer outra forma, quem está recebendo pessoalmente, em espírito ali, é o próprio Jesus. Isso é maravilhoso. Isso eleva o dízimo a um sentido muito maior, um significado muito maior até do que do Antigo Testamento. E o versículo 9 e 10 dizem assim, Hebreus 7. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Portanto, ele estava ainda nos lombos de seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Que coisa linda! Quando Abraão entrega o seu dízimo, ele está abençoando gerações. Ele está abençoando até Levi, quando seria estabelecido então o sacerdócio levítico, no período mosaico. Então veja que o dízimo, ele abençoa nossa vida, abençoa a nossa descendência. Como eu já disse, não substitui os preceitos de Deus, mas ele é um ato importante de fé, porque eu estou colaborando, contribuindo para a obra de Deus, para o reino de Deus, para o avanço do reino de Deus neste mundo. Dizimemos, portanto, com alegria. Deus abençoe, em nome de Jesus. Fala, queridão!